Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula número 14, class number 14, e a gente vai estudar sobre simple presents, que é o presente simples na língua portuguesa. O verbo na língua portuguesa, no presente simples, fala de ações, fatos do nosso dia a dia. Por exemplo, eu corro, eu ando, eu falo, eu trabalho, eu amo. Então, isso é o presente simples. Eu peguei aqui um verbo em português, no infinitivo. Para quem não sabe o que é o infinitivo, vai lá na aula minha número 13 que eu falei sobre isso. O verbo no infinitivo, o verbo amar. Como é que eu conjugo o verbo amar? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, você pode ver que o verbo ele sofre uma variação na estrutura dele, né? Desde a primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Ele vai variando de pessoa em pessoa. E no inglês, como que faz a conjugação dos verbos no presente simples, na língua inglesa? Para conjugar um verbo no presente simples da língua inglesa é muito fácil. Você pega o verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo amar, to love. Você pega o verbo, tira o to, você já está conjugando o verbo. I love, você já está conjugando. You love, he loves, she loves, it loves, e depois volta. We love, they love. Então, para você conjugar qualquer verbo na língua inglesa, você vai ter que seguir algumas regras. Eu coloquei aqui 3 regras que você deverá seguir. Você vai começar observando a segunda e a terceira regra. Se o verbo não encaixar na segunda e na terceira, obviamente ele entra na regra geral, que é acrescentar S. Então a regra geral da língua inglesa é acrescentar S ao verbo na terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Nas demais pessoas, o verbo não sofre variação. Então é muito importante você saber o que é a terceira pessoa do singular na língua inglesa, que é he, she, it. Eu coloquei aqui alguns verbos para a gente analisar. O primeiro é o verbo to love. Então, você olha a terminação desse verbo. Por exemplo, se ele termina com S, se o verbo termina com CH, SH, X ou letra O. Ele não termina com nenhuma dessas letras. Ele não termina em Y, porque se o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, você vai obedecer essa regra aqui. Então, eu já vi que o verbo love não entra na segunda regra e nem na terceira. Então, ele entra na regra geral. I love, you love. Na terceira pessoa, você vai acrescentar S. Vamos observar o segundo verbo, wash. Termina em SH, né? I wash significa eu lavo, é o verbo lavar, o verbo to wash é o verbo lavar. Eu olho a terminação do verbo, ele termina em SH. Quando o verbo termina em S, CH, SH, X ou letra O, eu deverei acrescentar ES na terceira pessoa do singular. Olha só, I wash, you wash. Quando chegar no he, she, it, eu acrescento ES. He washes, she washes, it washes. Para as demais pessoas, ele continua normal, como ele começou no início. Ok? We, you and they wash, sem o ES. Eu coloquei aqui um outro verbo, que é o verbo estudar. I study. Olha só, ele termina em Y e antes do Y tem uma consoante.
A terceira regra diz o seguinte: para verbos terminados em Y, precedidos de consoante, o que eu vou fazer? Na terceira pessoa, eu retiro o Y e acrescento IES. Olha aqui, I study, you study. Quando chegar na terceira pessoa, eu vou seguir a regrinha. Retiro o Y e acrescento IES. Então, he studies, she studies, it studies. E para os demais pronomes, nós, vós, eles, volta ao início, study. Então, o verbo só sofre variação na terceira pessoa do singular, com he, she, it. E como que vai ser essa variação? Você olha a terminação do verbo. Se terminar em S, CH, SH, X ou letra O, você vai acrescentar ES. Por exemplo, o verbo go. I go, you go. Quando chegar na terceira pessoa, he goes, she goes. E para os demais verbos que têm essa terminação, acrescenta-se ES. Novamente, se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES na terceira pessoa do singular. Agora, se o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma vogal, por exemplo, play, I play, não vai acontecer nada, ele vai entrar na regra geral. I play, he plays, she plays. Então, essa é a forma de se conjugar um verbo na língua inglesa. Agora vamos ver como que fica as formas afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa geralmente começa com um pronome, ou nome, ou nomes, mais o verbo, mais o complemento, né? Aqui eu tenho o pronome, o verbo e o complemento. Eu coloquei aqui you study English, you watch TV. Se eu estou falando da terceira pessoa, né? Nós já vimos do lado de cá, she studies English, she watches TV. É só você colocar o pronome, o verbo, observando a variação na terceira pessoa e um complemento, né? Para você passar esse verbo para a forma negativa, o que você vai fazer? Você vai usar doesn't para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Você vai usar don't para os demais pronomes. Por exemplo, eu quero negar aqui you study English, se eu quero falar que você não estuda, you don't study English. You watch TV, você quer falar, se eu quero falar que você não assiste TV, you don't watch TV. Se você quer fazer a negativa para a terceira pessoa do singular, o que vai acontecer? Você vai colocar o doesn't e depois o verbo sem variação. Por exemplo, she studies English. Se eu quero falar que ela não estuda inglês, eu vou usar o doesn't. She doesn't study English. Só que o verbo depois do doesn't fica como ele é lá no infinitivo sem o to, sem variação. She watches TV. Ela assiste TV. Se eu quero falar que ela não assiste TV, o que eu faço? Eu coloco o doesn't e coloco o verbo como ele é no infinitivo sem variação. She doesn't watch TV. Ok? Então, essa é a forma de negar. Usa-se o don't para os pronomes I, you, we and they. E use-se o doesn't para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, eu quero perguntar se ela assiste TV, se você estuda inglês, o que eu faço? Eu coloco o do ou does no início da frase. Eu vou usar o does para a terceira pessoa do singular, quer dizer, o does, he, she, it, e vou usar o do para os demais pronomes. Por exemplo, você estuda inglês, está aqui, you study English. Se eu quero perguntar, simplesmente coloco o do no início. Do you study English?
né? No português, a gente só observa a entonação, não muda nada. Você estuda inglês, eu estou afirmando, eu estou exclamando. Agora, se eu mudo a entonação, você estuda inglês? Vira pergunta de acordo com a entonação da voz. No inglês, como que você sabe que é uma pergunta? Você já inicia a frase com do ou com does no presente simples. Então, se é you, eu vou colocar o do. Se é he, she, it, eu vou colocar o does. Aqui eu tenho you study English. Se eu quero perguntar, do you study English? A forma de responder, yes, I do. No, I don't. Você não vai responder yes, I study. É um erro que a pessoa comete quando ele está iniciando a língua inglesa. Mas com o tempo ele vai aprender. Se começou com do, responde com do. Se você quer negar, coloca o don't. Do you study English? Se alguém perguntar para mim, eu vou falar yes, I do. No, I don't. Se é a terceira pessoa do singular, does she study English? Então, como eu já usei o does aqui atrás, o verbo continua como ele é no infinitivo, sem sofrer nenhuma variação. Does she study English? Yes, she does. No, she doesn't. Então, essa é a forma de perguntar, usando o do e o does, e essa é a forma de responder. Se ela estuda, você vai falar yes, she does. Se ela não estuda, no, she doesn't. Você já está afirmando ou negando, ok? Então, essa foi uma aula sobre o presente simples. Eu espero que você tenha gostado da aula. Você já deve ter dado o seu like no início, mas se não deu o seu like ainda, dê like à aula, mostrando que você gostou dessa aula, que ela é útil para você. E se você achar que essa aula é útil para alguma outra pessoa, e se você quer ver esse canal crescer, compartilhe esse vídeo com algum colega, com certeza ele vai ficar feliz em saber um pouco sobre o presente simples na língua inglesa. Então, muito obrigado por ter assistido mais essa aula de inglês, number 14, sobre Simple Present, and I see you next class. Bye.